Ajudei o meu pai a trair a minha mãe. Hoje em dia minha mãe não fala comigo e não, eu não me arrependo disso. Vocês acham que é só mulher que tem dependência emocional em homem? Pois eu vou contar pra vocês como é quando um homem tem dependência em uma mulher. O meu pai, ele casou com a minha mãe quando eles eram muito, muito novinhos mesmo, sabe? E o meu pai, ele sempre foi muito apaixonado pela minha mãe. Nossa, eu tenho até uma tia que ela conta que o meu pai sempre foi louco pela minha mãe. A minha mãe, por outro lado, meio que ela só ficou com o meu pai por conta daquilo que ele podia oferecer pra ela. Não é que ela realmente gostasse dele, mas foram casados aí por muitos anos. Só que nesses anos, a minha mãe, ela traiu o meu pai com vários homens diferentes, várias vezes. E o meu pai sempre descobria. Só que o meu pai, pra vocês terem noção de como era, como meu pai gostava da minha mãe, é que o meu pai descobria que a minha mãe estava traindo ele, a minha mãe dava um jeito de fazer aquilo ser culpa do meu pai, e quando a gente viu, meu pai estava pedindo desculpa para minha mãe por ter descoberto que ela estava traindo ele. Então, assim, a minha mãe traiu meu pai com vários homens, e meu pai descobria e perdoava, e voltava. E parecia que cada vez mais ele tinha medo de perder minha mãe, então ele aceitava tudo, sabe? Só que o meu pai, ele sofria muito, porque o meu pai realmente gostava muito da minha mãe. Então, cada traição que ele pegava, ele sofria demais, mas mesmo assim ele estava lá, ele não conseguia se separar dela. E o meu pai, sabe, ele era um paizão. Ele era maravilhoso, assim, não tinha o que reclamar dele. Só que quando eu era criança, eu não tinha muita noção que acontecia isso, né? Eu até vi umas brigas, umas discussões, mas eu não tinha noção do que significava. Só que quando eu comecei a entrar ali na fase da adolescência, ficar adulta, que eu fui compreendendo tudo e que eu fui me lembrando de coisas que eu via quando eu era criança, foi quando eu entendi o quanto a minha mãe fazia mal pro meu pai. Até que numa dessas, quem acabou descobrindo uma traição da minha mãe foi eu. E eu fui e briguei com ela, né? Falei que não era pra ela, que era pra ela parar de fazer aquilo. Que se ela não queria estar casada com meu pai, se ela queria viver uma vida de solteira, que tava tudo bem, mas que era pra ela deixar ele. E ela disse que não era pra me meter, porque a vida era dela e tudo, não sei o quê. Meu pai descobriu essa traição, meu pai ficou muito mal. Essa foi uma traição, assim, em que meu pai, inclusive, tentou tirar a própria vida. E aquilo me deixou muito mal. E eu tentava convencer ele de todas as formas possíveis para que ele deixasse a minha mãe, mas ele não conseguia se libertar. E acho que no meu pai, na cabeça dele, ele tinha a seguinte questão, que se ele deixasse a minha mãe, nenhuma outra mulher jamais olharia pra ele. Porque ele não se achava um cara bonito, ele não se achava um cara que era digno de ter uma mulher boa realmente. E assim, por mais que a minha mãe sempre fosse uma mãe presente, mas o que ela fazia com meu pai me magoava muito, me deixava muito mal. Até que quando eu já estava ali na fase adulta, eu comecei a estudar, né? Entrei pra faculdade. E um dia o meu pai foi me deixar na faculdade porque estava chovendo muito. Eu costumava ir de ônibus, tudo, mas como esse dia estava chovendo demais, meu pai pegou o carro e foi me deixar até a faculdade. E nisso, quando eu cheguei, uma amiga minha também estava chegando junto comigo ao mesmo tempo. Daí ela veio, falou comigo, apresentei ela pro meu pai. E essa minha amiga falou pra mim, nossa, o teu pai, ele é muito bonito, né? E aí eu já olhei, porque eu entendi o sentido que ela falou. E aí uma outra amiga que estava perto falou assim, para com isso, ele é casado e tal. E a minha amiga começou a rir. E eu falei, ele é casado, mas como se não fosse. E elas ficaram meio assim, perguntaram por que eu falei aquilo. E eu fui e falei, expliquei tudo que tá acontecendo dentro de casa. Foi a primeira vez que eu senti assim um conforto de desabafar com alguém sobre o que acontecia e o quanto me magoava ver meu pai daquele jeito e tal. Mas enfim, só que a partir desse dia, essas minhas amigas começaram a frequentar muito a minha casa. E uma dessas amigas minhas, que é a que elogiou meu pai, começou a se aproximar muito dele. Eu já sabia que ela tinha uma famazinha, que né, ela gostava assim, de ficar com homens mais velhos, que ela já tinha ficado com homens comprometidos. Só que quando eu vi ela se aproximando do meu pai nessa intenção, eu simplesmente não falei e não fiz nada. Eu simplesmente deixei. E quando eu vi que ela realmente estava interessada no meu pai, eu cheguei pra ele e falei que essa minha amiga estava interessada nele, que era pra ele prestar atenção nas atitudes dela, que ela estava interessada nele. Na hora ele, não, eu não sei o que, ela tem idade de fazer minha filha, e não sei o que e tal. E eu não, só tô falando pro senhor que essa mulher está interessada no senhor. E bom, não sei em que momento aconteceu, não sei quando aconteceu, mas quando eu vi, eles já estavam juntos. Eles já tinham ficado. E quando eu soube que eles tinham ficado, eu não falei nada. Eu me fiz de besta, eu me fiz de cega, eu me fiz de surda, eu me fiz de muda. Só que o meu pai, ele nunca tinha traído a minha mãe. Então, para a primeira traição dele, ele não soube esconder. Ele deixou, assim, rastros para quem quisesse saber. E quando a minha mãe descobriu, e principalmente quando a minha mãe soube que era uma colega minha de trabalho, e principalmente quando ela soube que eu já sabia, não tinha contado para ela, ela simplesmente surtou, começou a brigar comigo, falou várias coisas. E no meio dessa briga eu falei para ela que por mim, eu realmente não me importava, que o que meu pai tinha feito com ela era porque ela merecia. E que sim, eu já sabia daquilo e eu já tinha
imaginado que aquilo fosse acontecer desde o primeiro dia que a minha amiga viu meu pai, mas que eu não fiz nada para impedir. Bom, minha mãe ficou com raiva de mim. Finalmente ela decidiu separar do meu pai. Meu pai ainda tentou voltar com ela, mas finalmente eles se separaram. Eu saí de casa e fui morar com meu pai. E hoje em dia minha mãe não fala comigo. E ela abre a boca para falar para todo mundo que o meu pai traiu ela e que eu, como filha dela, também traí ela. A realidade, gente, é que eu acho que o que o meu pai fez, ela mereceu. E, sinceramente, eu acho que ele até demorou para botar o chifre na minha mãe. Mas, enfim, essa é a história de hoje. Foi isso.